Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula de sexta-feira, dia 2 de julho. Vocês vão colocar assim, ó, Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 2 de julho de 2021. Hoje é sexta-feira, é o último dia da semana, tá? Professora Damares Vilela, a turma quarto ano B8, turno vespertino, o nome de vocês e a data de nascimento. Aqui a gente tem as várias semanas que a gente trabalhou, né? Nós já trabalhamos mudanças e permanências na escola, né? Depois, na semana 2, transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Os primeiros tempos, que foi Paleolítico, né? Que a gente já estudou semana passada. E agora a gente vai estudar a semana 4, o nomandismo, que está na página 101 do nosso plano de estudo tutorado, tá? Aqui, ó, o nosso tema é nomandismo. E aí, ele vem falar o nosso texto que o nomandismo é um estilo de vida, né? E essas pessoas que vivem nesse estilo de vida, eles não possuem habitação fixa, tá? Eles ficam deslocando de um lugar para outro, né? E aí eles não dedicam a nenhuma melhoria para a sobrevivência. E aí alimenta da caça, do fruto, né? Da coleta de frutos na floresta. Olha só, então, o que ia acontecendo? Na medida em que não tinha mais alimento no lugar, eles tinham que deslocar para outro lugar, né, para outra região onde eles teriam melhores condições de vida. E isso acontecia sempre, né? Acabava o alimento daquela região, eles tinham que deslocar. Vamos colocar vídeos pra gente assisti-los, né? Olha só. História. Iremos falar sobre as sociedades nômades. Desde o início da história da humanidade, o ser humano ele foi se organizando em grupos diferentes e formas diferentes também, para tentar sobreviver. Buscar alimentos e proteger-se do mau tempo, como a chuva, o frio, tempestades, calor intenso e também animais ferozes, que eram uma das preocupações daqueles povos. Alguns povos eram sedentários, porque eles ficavam morando no mesmo lugar e cultivavam a terra. Outros povos eram nômades, porque eles iam de um lugar para o outro em busca de alimentos, recursos naturais para ter uma vida melhor, como o clima, a água, abrigo. Os povos nômades, coletores e caçadores, eles praticavam a pesca, coletavam frutos disponíveis na natureza. À medida que a caça e a pesca e os frutos iam ficando escassos, esses grupos eles se mudavam para outros lugares para tentar encontrar alimento em abundância. Suas casas eram provisórias, tendas feitas com peles de animais, gravetos e ossos. A organização social desses grupos nômades
baseava-se em laços familiares. O trabalho era dividido entre homens e mulheres. Os homens ficavam responsáveis pela caça, a proteção do grupo e a fabricação de instrumentos em geral. Como você pode ver, os instrumentos de caça e de trabalho desses grupos eram feitos de pedra, ossos e madeira. O trabalho das mulheres era cuidar dos filhos pequenos, preparar o alimento e confeccionar as vestimentas. Então, hoje você aprendeu um pouco mais sobre os povos nômades. Até a próxima aula. Um beijo da Prof. Angélica. Então, vocês viram que legal sobre o nomandismo, né? O nosso vídeo. Seguindo aqui, temos outro vídeo. Vamos ver aqui. Os primeiros sinais de vida humana começam a surgir. Uma pequena tenda de pano e 2 casinhas de palha. O formato das casas do povo berbere normalmente é o mesmo. Eles seguem sempre um padrão de como montar as casas aqui no meio do deserto. Aqui, por exemplo, fica a tenda principal, que é onde eles passam o dia. Eles desenrolam vários tapetes, ficam ali tomando chá, descansando. Às vezes dormem aqui também, dependendo da temperatura que faz. Às vezes, quando faz muito calor, é para cá que eles vêm. Essa parte aqui, ó, é onde fica a cozinha. Só tem um forno, a lenha e um fogãozinho bem pequenininho, aonde eles cozinham. Mas tá faltando alguma coisa. Agora você reparou que eu não falei no banheiro. Na verdade, o banheiro da família nômade é tudo isso aqui, ó. Não há um lugar exato. Eles podem ir e usar qualquer ponto do deserto. Por aqui, simplicidade não é sinônimo de pobreza. Muitas famílias tradicionais e com ótimas condições de vida decidem largar o luxo para viver assim. Fátima, é difícil morar no deserto, não é? Não é difícil? Ela diz que é nômade por opção. Nunca pisou na cidade grande. E Conta que aqui, nesta imensidão de areia, é muito mais feliz. A água que a família bebe fica armazenada num outro local. isso aqui, na verdade, é uma parte de uma cabra. Eles tiraram o couro da cabra, inclusive com a pele, com os pelos, e eles armazenam. Hoje ela está armazenando água, mas ela armazena leite também aqui, e isso faz, o couro do animal faz com que o leite, ou a água, a bebida em geral, se mantenha um pouco mais fria, para poder aguentar, claro, o calor do deserto. Fátima, estamos indo embora. Shukran, shukran, shukran. Aqui se cumprimenta assim, evita-se ter muito contato. Mas no Brasil, a gente dá um abraço. Faz dar um abraço. Aê! Shukran, shukran. Muito prazer conhecê-la. Assim que deixamos a casa da Fátima, encontramos Lalafá, apontado como um dos homens mais poderosos do reino. Empresário bem-sucedido,
É dono de uma grande rede de hotéis no sul do país. Vive rodeado de luxo, de conforto, do bom e do melhor. Mas está decidido. No futuro, quero viver no deserto. Minha família era nômade. Aqui, à primeira vista, parece difícil. Mas não é, diz ele. Olha que interessante, né? Então a gente viu aí o estilo de vida nômade, certo? Voltando para nossa apostila, a gente tem um texto falando do nomandismo, né? E aí ele fala aqui, ó, que é a prática, né, em que o homem vagueia por diferentes territórios. Vai deslocar nesse espaço e vai usar o recurso oferecido pela natureza, certo? Até que não tenha mais recursos, né? E aí, a partir do esgotamento desses recursos, eles passam a encontrar uma outra área onde tenha condições para eles sobreviverem. Depois ele comenta aqui com a gente, ó, que no Paleolítico, que é a pedra antiga, né? E Neolítico, pedra nova, neo significa novo. Isso era uma prática comum entre os grupos humanos, não é? E aí o que aconteceu? O clima ficou muito gelado e aí teve que desenvolver as primeiras técnicas agrícolas. Então o nomandismo ele vai sumindo, né? E aparece as comunidades sedentárias, as comunidades que se fixam, né, para morar num lugar. E nesse tempo, o que vai acontecer? A gente vai julgar que as comunidades sedentárias elas são mais evoluídas que as nômades, não é? Porque começaram a desenvolver essas técnicas agrícolas. E aí é que ele fala que a gente não pode considerar que as comunidades sedentárias sejam melhores do que as comunidades nômades, né? Mas o que acontece? É uma questão de estilo de vida diferente, não é? Quem opta pela vida nômade e quem não é nômade, não é? E aí ele pergunta, o que tem a ver tudo isso com o nosso estudo de história, não é? Então ele comenta também que a gente, quando a gente pensa assim, né, que a comunidade sedentária é mais evoluída que a nômade, isso é uma interpretação preconceituosa, né? E aí a gente deve evitar esse tipo de preconceito, não é? E aí, o que ocorre? Ele fala, ó, que se a gente não domina a agricultura ou o Estado não existe, a gente não pode julgar que a cultura nômade ela seja pior ou inferior em relação às outras, certo? Aqui, ó, na questão a gente tem o seguinte, vocês vão colocar aqui a definição de nômade descrita nos textos acima. Então, vocês vão voltar no texto, grifar a parte que fala o conceito de nômade e vai colocar aqui para nós nessas 3 linhas. Lembrando que não é para tirar da cabecinha, não, né? Ele fala assim, ó, a definição de nômade descrita nos textos acima. Então, mais uma vez, aqui a gente está fazendo interdisciplinaridade com português, né? A gente precisa de interpretar as palavras, as frases, para a gente responder a pergunta adequadamente e corretamente, tá? Você conhece grupos nômades no nosso século? Acha que existe ainda? A gente tem, né, os ciganos, eles são o nosso povo nômade aqui mais próximo da gente, né? Depois, ó, conheça povos ainda nômades em pleno século XXI.
né? Então a gente ainda tem alguns povos que optaram por esse estilo de vida, né? É claro que mudança climática, econômica vai alterar a rotina desses povos, né? Mas no geral eles conseguem manter esses traços culturais milenares. Ali, ó, citando os ciganos que a Damares já falou, né? Eles são marginalizados, né? É uma das minorias marginalizadas. E eles foram perseguidos quando chegaram lá na Europa na Idade Média, não é? A Igreja Católica dominava, né, o ambiente, né? A Igreja Católica lá nessa época da Idade Média ela era muito forte, exercia grande influência sobre a vida das pessoas, e aí eles consideravam eles diabólicos e pecaminosos, né? Por causa do estilo de vida, o tipo de roupa que vestiam e também por ser um povo que fazia muita festa, né? Ele coloca aqui, ó, aprendendo novas palavras. Tem a palavrinha marginalizar, que é impedir a integração ou a participação de alguém em um grupo, no meio social, na vida pública, né? Então eu deixo de lado, eu excluo a pessoa, né? O grupo social. E aí a gente tem que ter essa preocupação. Hoje a gente fala muito, né, na inclusão das pessoas, né, nos grupos que a gente vive. E a palavrinha étnica refere-se à etnia, grupo étnico. Influências étnicas, grupo étnico, coletividade que se diferencia de outra por suas especificidades, né? Então, a gente vai ter vários grupos étnicos, né? E aí, cada grupo étnico tem uma cultura, uma religião, uma língua e modos de agir, né? E que possui a mesma origem e história, tá certo? Olha que legal, ó. Que tal escrever um capítulo no seu diário escolar sem preguiça? Conte uma experiência que viveu e os sentimentos envolvidos, ok? Olha lá, que legal. Vamos pensar um pouquinho aí na nossa rotina, tá certo? No mais, crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.